Bom dia, Igreja do Senhor. Estamos ainda aí retornando mais um ano e talvez você escutou nesse final de ano muitos, frases como Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e talvez você, como eu, começou a questionar esse Feliz Ano Novo, com tudo que aconteceu no ano passado. Você falou, meu Deus do céu, com tudo o cenário terrível que nós vivemos de forma global, o vírus, a pandemia que nos colocou em casa, nos fez trabalhar em casa, tirou os nossos filhos da escola e fez eles estudarem em casa. Todo esse momento de turbulência, nós entramos num novo ano, e as pessoas nos falando, olha, feliz ano novo. Eu estava conversando com alguns familiares e as pessoas falavam assim, mas que ano novo? Que ano novo é esse? O que nós podemos esperar de um ano desse tipo? O que esperar de um ano? No que esperar? Em quem esperar? De tudo isso que antecedeu, o que esperar? Isaías, o profeta Isaías nos ensina sobre em quem esperar. Capítulo 40, versículo 31, ele diz assim, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eu diria para você, olha, a nossa esperança, espera e confiança não está nas coisas. Ainda que esperamos ansiosamente o projeto e a liberação de uma vacina, não é isso. Nossa esperança vem do Senhor. Nós esperamos no Senhor. Isaías está dizendo, olha, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. A nossa espera e esperança está no Senhor. E esperar aqui significa amarrar, estar entrelaçado, firme em Deus, no Senhor. É de lá que vem a nossa esperança. Esperar no Senhor também significa ter uma expectativa de algo bom que vai acontecer. Deus não está apático ao nosso sofrimento. Deus não é um Deus que gosta de ver os seus filhos sofrerem. Deus está trabalhando a partir disso e através dessa situação difícil, Deus está no controle, Deus é soberano. O que esperar desse ano? Esperar no Senhor, nada mudou. O nosso caminho, o nosso foco é Cristo. Nós continuamos esperando no Senhor. Ele fala sobre renovar as forças. Esse é o momento de olhar para Cristo, olhar para Deus, para o Senhor. Ele renova as nossas forças, os nossos ânimos, o nosso ser por inteiro, para que continuamos na caminhada. Esperar no Senhor. Esperar nele. Então, se você ouviu muito isso agora, final de ano, olha, um feliz ano novo, e talvez você indagou, que ano novo? Esperar o quê? Espere no Senhor. Nada mudou. Deus continua sendo Deus, mesmo em momentos difíceis. Ele está cuidando de nós e da nossa família. Então, quero orar com vocês para que a gente possa iniciar esse novo ano e esse culto, porque o culto é para Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família. O Senhor é esse Deus Emanuel, um Deus presente, um Deus que cuida. Ainda que o cenário ao nosso redor seja o pior possível, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor está com as nossas vidas em suas mãos. O Senhor conduz, o Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor caminha. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ainda estamos angustiados, ainda estamos tristes, ainda estamos preocupados, ainda não sabemos ao certo como será esse ano. Mas sabemos que o Senhor está no controle. Então, Pai, cuida dos nossos corações, tire a angústia, tire o medo, a ansiedade. Que possamos esperar
ansiosos no Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro e as nossas forças. Obrigado por este dia. O culto que nós fazemos aqui e diariamente é para o Senhor. O nosso coração hoje é o altar de adoração ao Senhor, Pai. Receba o nosso culto, a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cultuar ao Senhor? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada prova suportar e nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive
sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor, que Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, porque Ele vive. Obrigado, Deus, porque a gente pode confiar em Ti, sabendo que o Senhor vive, Pai, sabendo que o Senhor morreu por nós e sabendo que o Senhor nos guarda com a sua forte mão, Pai. Obrigado por esse amor tão grandioso, tão carinhoso. Obrigado por essa misericórdia que se renova a cada manhã. Amém. Bom dia, pessoal! Vamos para a história de hoje? Essa história é muito conhecida. Tenho certeza que vários de vocês já conhecem. Vamos ver sobre quem que é? E esse é o nosso personagem da história de hoje. Será que vocês adivinham de quem é essa história? Então, a história de hoje é a história de Davi, esse menino aqui. Davi era filho de Jessé e tinha vários irmãos, mas ele era o mais novo deles. Os irmãos dele foram escolhidos para ir para a guerra e estavam longe de casa. Davi ainda era muito novo e ficou em sua casa cuidando das ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Até que um dia Jessé, o pai de Davi, chamou Davi para levar comida para os seus irmãos lá. Então Davi acordou bem cedo no dia seguinte para levar os alimentos para os seus irmãos. E ele foi levar a comida. Quando ele chegou lá, vocês nem acreditam o que aconteceu. Lá tinha um homem muito gigante. Esse homem gigante se chamava Golias e ele estava lá para guerrear contra os israelitas, que era o povo de Davi. Golias era do povo filisteu e ele zombava das pessoas que gostavam de Deus e estava lá para guerrear com alguma dessas pessoas dos israelitas. E ele falou: "Quem é que vai lutar contra mim?"
Todo mundo ficou com muito medo, pois ele era muito gigante. Ninguém queria guerrear contra ele. Até que Davi estava lá porque foi levar comida para os seus irmãos, se encheu de coragem e falou: eu vou lutar contra você. Então, ele se preparou e foi pegar 5 pedrinhas. Olhem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pedrinhas e foi para a guerra. Então, Davi estava se preparando para guerrear contra Golias. Ele pegou as suas pedras, começou a fazer assim com a funda dele e jogou na cabeça de Golias. E Golias caiu com essa pedra que acertou bem a sua cabeça. Davi foi muito corajoso, porque Deus encheu ele de coragem e ele sabia que ele ia vencer porque Deus ia dar isso a ele. Então, nós sabemos que quando pedirmos a Deus, Ele pode nos encher daquilo que nós precisamos. Então, se a gente precisa de alegria, a gente pode pedir para Deus. Se a gente precisa de coragem, a gente também pode pedir para Deus, né? Vamos então fazer uma oração para terminar a nossa história? Feche os olhos. Senhor Deus, muito obrigada pela história de Davi e Golias, que nos ensina tantas coisas. Davi foi um menino muito corajoso e lutou contra Golias, que era um homem gigante, mas nós sabemos que foi o Senhor quem deu a vitória a Davi. Muito obrigada por essa história e nós queremos te pedir que o Senhor nos encha daquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Do começo? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É uma satisfação estar com vocês mais uma manhã, um culto de louvor a Deus. Estamos aqui para glorificá-lo e nesse momento queremos meditar um pouco na palavra de Deus. Pensando ainda um pouquinho sobre o que nós vimos no finalzinho do ano passado, nós analisamos um pouquinho alguns pilares que são fundamentais na fé anabatista. E na última pregação que eu fiz, falamos um pouco sobre ser pacificador. E nós vimos algumas passagens bíblicas de Jesus, onde ele mostra como ele deseja que nós sejamos pacificadores, como filhos dele. Talvez é um tema bem complicado, talvez não, é um tema difícil de ser executado. Mas Jesus, ele não somente ensina, mas ele dá o exemplo. Então, nessa manhã de hoje, eu gostaria de analisar um texto onde Jesus vai nos ensinar como um pacificador age. Talvez nós dizemos, mas ser um pacificador nesse mundo violento que vivemos hoje em dia é muito difícil. É muito diferente da época que Jesus vivia. Parece que hoje os desafios são tão grandes, mas pelo texto de hoje vamos ver que Jesus tinha desafios maiores que nós hoje. E ele nos ensina como um pacificador age. Se você quiser abrir a Bíblia comigo, em João 8, o texto do versículo 1 ao 11,
Eu gostaria de ler esse texto e aí vamos analisá-lo com um pouquinho mais de calma. João 8, versículos de 1 a 11, diz assim: Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui o nosso texto de hoje. E é um texto muito interessante. Você já percebe na primeira leitura como Jesus realmente age como um pacificador. Qual é o contexto desse texto? Se você folhear um pouquinho para trás e analisar ou ler um pouco melhor o capítulo 7, você vai ver que no capítulo 7 Jesus está sendo desacreditado. Ele estava tentando explicar que ele é o Messias, mas as pessoas que ouviam, os líderes judeus, não estavam concordando. Por exemplo, Mateus 7, 41 e 42. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas outros perguntavam: Será que o Cristo virá da Galileia? Não afirma a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, povoado de onde vem o Davi? Então havia muita incredulidade dos líderes e eles estavam, na verdade, não crendo que Jesus era o Messias e, pior, estavam querendo prender Jesus. Tão tensa estava a conversa. Olha o versículo 44 do capítulo 7. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Um que o defendeu foi Nicodemos. Aquele Nicodemos que teve um encontro com Jesus no capítulo 3 de João. Ele diz: olha, como é que vocês vão prender alguém sem dar o direito de defesa? Está lá no versículo 50 do capítulo 7. E assim termina o capítulo 7, com eles questionando: mas como que pode vir um Messias da Galileia? Olha o 52, versículo 52. Mas eles lhe responderam: Tu também és da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Diziam: olha, da Galileia não pode vir o profeta, não pode vir o Messias. Ele morava na Galileia, tinha nascido em Belém, mas isso eles não estavam compreendendo. Por isso, o ambiente estava muito tenso, querendo prender Jesus, não crendo que ele era o Messias, e nesse contexto todo de tensão, no dia seguinte, o texto que nós lemos diz que na manhã cedo do outro dia ele voltou ao templo. E agora, já entrando no texto que acabamos de ler, você percebe em algumas Bíblias, do capítulo 7, versículo 53, até o texto do 8:11, esse texto está entre colchetes. Você vai dizer: mas por que isso? Aí, alguns rodapés de Bíblia dizem assim: esse texto não está nos manuais mais antigos. Realmente, nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João, esse texto não está lá. Nos mais recentes, sim, ele está lá. Mas é uma observação. Então, nós não precisamos ficar apavorados com isso, mas é bom nós sabermos. Uns acham até que esse texto combina mais com os sinóticos, com Marcos, Lucas e Mateus,
do que com João. Mas para nós ele está aqui, cremos que ele foi aceito assim, foi canonizado assim. Nós vamos tratar esse texto como ele é, parte da Bíblia. Então, é um texto tão importante que nos ensina como Jesus trata num ambiente tenso, como ele pacifica a situação. O que o texto nos fala, a grande questão é que os fariseus e os escribas trouxeram uma mulher apanhada de adultério, versículo 3, e colocaram ela no meio de todos. Lembram quem eram os escribas? Escribas eram pesquisadores e expositores oficiais das Escrituras. Eram aqueles que na época pesquisavam e expunham as Escrituras. Fariseus, um partido religioso, muito apegado às leis. Para eles as leis eram muito mais importantes que as pessoas. E isso eles mostram aqui também com essa atitude. Estavam preocupados na lei, expondo uma mulher. Interessante que eles fazem tudo isso para pegar Jesus. Eles expõem essa mulher, mas a intenção deles era armar uma cilada para Jesus. O versículo 6 nos fala isso. Eles queriam colocar Jesus à prova, por isso expuseram essa mulher. Uma pergunta interessante que já podemos fazer no texto, relacionado ao texto, é: onde estava o homem que estava junto com a mulher? Interessante, não é? Eles trouxeram a mulher, colocaram no meio de todos, acusando ela, ou ela foi pega em flagrante adultério, como a palavra nos fala, mas o homem não veio. Onde ficou? Por que não o trouxeram? Por que não o expuseram? Por que somente trouxeram a mulher? Interessante essa pergunta. O texto não nos fala, mas já é uma questão para mim assim muito importante, porque a mulher não adulterou sozinha, mas somente ela estava lá sendo exposta. E como eu já disse, a intenção deles, na verdade, era pegar Jesus enquanto adição. Essa acusação que eles fizeram, ela está baseada em Levítico 20:10 e Deuteronômio 22 e seguintes. Lá tem essa lei que fala da questão do adultério. Então, essa acusação que eles fizeram é baseada na lei de Moisés. Como eu já disse, essa acusação, na verdade, é uma grande pegadinha. Ela não tem solução. Eles colocam Jesus num beco sem saída. Lembra que no capítulo 7 eles estavam questionando se Jesus realmente era o Messias? Então eles estavam com essa dúvida e queriam provar que ele não era. Por isso fazem uma pegadinha, põe ele numa cilada para pegá-lo, para que ele se perdesse no meio da resposta. Se ele concordasse com a lei de Moisés e deixasse que apedrejassem aquela mulher, ele agradaria aos fariseus. Mas, nesse caso, ele iria contra a lei romana da época. A lei da época falava que somente o império poderia condenar alguém à morte. Então, Jesus não poderia fazer isso. E também, daí ele deixaria, por exemplo, de ser amigo dos publicanos e pecadores. Se ele, por outro lado, não concordasse com a lei de Moisés, ele seria acusado de não cumprir a lei dos judeus. E, nesse caso, seria preso pelos líderes judeus. Também perderia a boa vontade do povo judeu e, se ele deixasse a mulher livre, caminhar sem ser condenada. Percebe? De qualquer resposta que Jesus desse, daria problemas para ele. Era uma pegadinha que, na verdade, não tinha saída nenhuma. Humanamente falando, é muito complicado. É uma situação tensa, questionando Jesus, que ele não é o Messias. Eles armam essa pegadinha. E o que você faria numa situação dessa? Imagine-se agora no lugar de Jesus. Como é que nós agiríamos? E aí que nós queremos ver como Jesus se sai dessa pegadinha. Vamos ver como é que ele age. E a maneira como ele age, ela mostra como se deve ser um pacificador. Como um pacificador age. Primeiro, nós vamos analisar agora dois grupos ou duas pessoas. Primeiro os acusadores e depois a mulher. Como Jesus trata
dos acusadores, aqueles hipócritas que usam a mulher para pegar Jesus. Do 5 ao 9, versículo 5 ao 9, a Bíblia nos mostra como Jesus trata com aqueles acusadores. Apesar da situação tensa, apesar da cilada que eles tinham amado para Jesus, Jesus não trata eles com raiva. Jesus não retruca, não é violento, não bate boca. É interessante que num primeiro momento Jesus nem fala. Você percebe lá no versículo 6, eles acusando Jesus, querendo uma resposta dele, a Bíblia diz que Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Jesus não, como eu disse, não responde com brabeza. Ele apenas se inclina e começa a escrever no chão. Interessante. Mas isso não o satisfez. Versículo 7. Mas como insistissem em perguntar, eles insistindo, Jesus, mas daí? Não vai falar nada? Disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Versículo 8. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Diante da insistência dos acusadores, Jesus dá uma resposta fantástica. Olha só que sábio que Jesus é. Ele diz: olha, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E na sequência ele volta a escrever no chão. E interessantíssimo, ele não os trata com raiva. O normal seria explodir e responder na mesma moeda. Mas Jesus, ele se agacha, ele escreve no chão, eles insistem, ele dá uma resposta sábia e volta a escrever no chão. E a grande pergunta que muitos fazem, o que Jesus escreveu no chão? A pergunta do milhão, não é? Quem sabe? Nunca saberemos. A Bíblia não nos fala e já foi muito especulado sobre o que Jesus escreveu. Alguém disse, por exemplo, que ele escreveu aquilo que ele falou. Ele escreveu, por exemplo, dizendo: olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Não sei se foi isso. Outros já falaram: olha, ele fez uma lista dos pecados dos acusadores. Não sei, pode ser que não. Outros dizem: olha, ele simplesmente rabiscou, não escreveu nada. Ninguém vai saber. Não é? O texto não fala e complica muito, não adianta ficar especulando. O fato interessante é que naquela época muitos professores ou muitos que ensinavam usavam essa postura de se agachar e escrever ou desenhar algo no chão. Eu acho muito interessante a maneira que ele usa para acalmar os ânimos, não é? Ele não parte para o confronto. Ele se agacha e esfria os ânimos, e aí ele faz uma proposição que desarma aqueles acusadores. A didática funcionou muito bem. Jesus é muito sábio. Só ficaria complicado se um daqueles acusadores dissesse: não, eu não tenho pecado, eu vou tirar a primeira pedra. Imagine, mas não tiveram coragem. Não tiveram coragem porque eles, no fundo, sabiam que eles não eram melhores do que aquela mulher. A proposta que ele fez devastou, desarmou aqueles acusadores. A questão é que quando você aponta o dedo para alguém já disse: olha, aponta o dedo para alguém, 3 apontam para você. Nós não somos juízes, ninguém é juiz de ninguém. E isso que eles não entendiam. Os acusadores foram acusados pela própria consciência. Não tiveram coragem de atirar a primeira pedra, porque eles sabiam, no fundo, eles são tão pecadores e tão carentes da graça de Deus quanto aquela mulher adúltera. A Bíblia nos fala que todos foram embora, um a um, a começar pelos mais velhos, versículo 9. E depois de alguns instantes, Jesus estava em pé, sozinho com aquela mulher. Aplicando esse texto, como eu perguntei agora há pouco, será que nós, no lugar de Jesus, teríamos também essa atitude pacificadora? Teríamos essa atitude de paz e não entrar em confronto? Será que nós conseguiríamos? Jesus mantinha a calma, mesmo em situações adversas, mesmo em situações tensas. Ele age e fala sabiamente. Será que
nós temos essa atitude quando alguém arma uma cilada para nós? Hoje, no mundo que vivemos, o mais normal é já partir para a briga, não é? Hoje, o mais normal é já devolver na mesma moeda. Hoje, dificilmente alguém de nós tem essa calma de agir sabiamente, de não colocar mais gasolina, mas acalmar a situação. Sensacional, Jesus nos ensinando como devemos agir como pacificadores e não como juízes e acusadores. Esse é o grande exemplo que Jesus nos deixa, tratando com os acusadores. Depois que todos foram embora, aí Jesus se volta para a mulher. E nós vamos olhar como é que Jesus trata a mulher adúltera. Jesus a acolhe. Muito interessante. Depois que ele desarma os fariseus e os escribas, depois que todos eles foram embora, ele olha para a mulher. Versículo 10. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Só está a mulher e Jesus lá. A mulher não foi embora. Ela podia ter aproveitado também a chance de dizer: eu vou embora também. Não é? Eu não vou enfrentar Jesus, agora sou eu e ele. Mas ela ainda precisava ouvir as palavras de Jesus. Se ponha no lugar dela agora. Imagine. Ela pecou, ok, ela pecou, mas ser exposta dessa maneira, como eu já disse no começo, só ela. O companheiro dela não. Somente ela foi colocada em pé no meio daquela roda, no meio daqueles fariseus, escribas e Jesus. Ela foi muito exposta. Jesus já sabia que ela já foi muito machucada. E ele precisava falar com ela. Ela aceita a condenação. Ela não procura justificação. Ela não se justifica. Ela aceita a culpa. Ela não vai embora. Ela fica na presença de Jesus. E Jesus fala, e levanta-se e fala com ela. Interessante, ele não a ignora. Ele sabe que ela precisa de uma palavra. Ele não é ríspido. Ele não aponta o dedo. Ele apenas pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Interessante essa resposta. E muitas vezes nós diríamos: mas aí não é? Um pecado sério desses, Jesus passando a mão na cabeça e falando: olha, não foi nada. Não é isso. Percebe que não é isso? Ele trata dela. Ele não ignora o pecado. Ele diz para ela: olha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele não ignora nada, ele não passa a mão na cabeça, mas ele trata ela com respeito. Ele trata com amor, ele trata com paz. Ele não ignora o erro dela, mas ele a acolhe. Ele não a escolhamba com ela, não acaba com a vida dela, ela já tinha sido muito exposta, ele não faz isso, ele não pisa nela mais ainda. Ele diz: olha, vai, mude de vida. Não é que ele não está reconhecendo o pecado dela. Percebe como Jesus trata ela diferente? E muitos podem dizer: nossa, mas que Jesus diferente. Lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, o que ele falou sobre adultério? Aqui parece outro juiz. Outro Jesus, desculpem, será que você já percebeu? Você diz: mas será que é o mesmo Jesus? Olha só, Mateus 5, 27 e 28, ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. E agora Jesus parece que está deixando mais fácil? Não. É a mesma ideia. E provavelmente os acusadores correram, foram embora, porque eles aparentemente não cometiam adultério, mas com certeza já tinham desejado, de repente, alguma outra mulher e já tinham cometido no seu coração adultério. Percebe como Jesus é o mesmo Jesus. E nessa eles foram embora, eles se conheceram, que não só ela é pecadora, mas eles eram tão pecadores como ela. Percebe? Então Jesus, ele desarma os acusadores e ele trata daquela mulher. Sensacional. Adultério para Jesus nada mudou, adultério continua pecado.
mas ele discorda e ensina com amor. Ele não destrói a pessoa. Ele mostra que ela precisa se arrepender e mudar de atitude. Somente em Jesus é possível encontrar perdão. E perdão não é sinônimo de tolerância. Se você acha que esse é o ensinamento aqui, não, absolutamente não. Mas ele não é, nesse momento, ele não está julgando ela. Ele está acolhendo. Claro, ele um dia vai nos julgar. Mas nesse momento, olha só o versículo 8:15. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. No mesmo capítulo, nesse momento, Jesus ainda não é o juiz. Ele está acolhendo, ele está ensinando com amor. Ele não está tolerando nada. É sensacional. Nesse momento, ele está lá para resgatar e perdoar aquela mulher. Você percebe a postura de Jesus? Será que nós temos essa mesma postura de pacificador hoje em dia? Ele aponta sim o pecado, mas ele a corrige em amor. Será que não temos falta disso hoje em dia? Será que se nós agíssemos como Jesus agiu, será que não teríamos um mundo melhor? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Finalizando, o que podemos aprender com essas duas, com os hipócritas acusadores e com a mulher? Pergunta que eu me fiz, quem sou eu? Será que eu sou um acusador, um hipócrita? Um que tem sangue nos olhos, que quer sempre apontar o dedo para todo mundo? Alguém que está ávido para acusar e julgar? Quem sou eu? Será que eu sou um justiceiro que corre por aí acusando todo mundo? Ou eu sou aquele que escuta, que não usa de violência, que acolhe, que ensina, que mostra com amor? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Essa postura de Jesus está tão em falta no mundo atual. Tantos querem apontar o dedo e julgar o pecado dos outros. Na história, o único que poderia fazê-lo, Jesus não o fez. Impressionante. Ele primeiro acolhe. Ele primeiro diz, olha nos olhos daquela mulher. Acolhe, fala com ela. Depois diz, olha, vai, não peques mais, mude de atitude. Mas ele faz tudo em amor. Uma outra pergunta que eu me fiz, quem são as mulheres adúlteras de hoje? Naquela época isso era um escândalo, eram as pessoas mega pecadoras, aquelas que eram desprezadas e julgadas por todos. Quem seria um caso assim hoje em dia? Se deve estar pensando já, tantos hoje que nós rotulamos, opa, esse é um pecador e para esse não tem salvação, para esse é só acusação e julgamento final e acabou. Será? Jesus nos ensina, olha, não julgue, não aponte o dedo, mostre o erro em amor. Acolha. Um pacificador é esse, que acolhe. Não é alguém que tolera, não, ele sabe que estava errado, mas ele ensina com paz, com amor, com misericórdia, ele não é um justiceiro. Percebe? Então esse é um grande exemplo. Jesus, ele é alguém que acolhe. E como esses fazem falta hoje em dia. O meu desejo é que todos nós sejamos pessoas assim, que não acusem. Nós estamos aqui para julgar o pecado de ninguém. Devemos sim ensinar, mas com paz, com paciência, com amor. Se nós fizermos isso, corremos sérios riscos. Interessante que esse capítulo começa com os líderes querendo apedrejar a mulher e termina querendo apedrejar Jesus. Olha só o versículo 59, 8:59. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Assim como naquela época era perigoso ser um pacificador, hoje continua da mesma maneira. Ainda vivemos num mundo violento como era naquela época, mas que esse exemplo de Jesus nos motive, que nós sejamos pacificadores, assim como Jesus mostra que era aqui. Jesus ensina e dá o exemplo. Esse ano ainda está começando. E se você não tiver um espacinho nas tuas metas para esse ano, coloca lá, eu quero ser alguém pacificador, assim como Jesus o era. Esses estão em falta. E se o mundo tivesse mais pessoas que seguissem o exemplo de Jesus,
com certeza seria muito melhor. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos ainda falar com Jesus. Jesus, que bom que o Senhor nos dá o exemplo. Obrigado que o Senhor nos deixou a sua palavra. Obrigado que nós podemos ler aquilo que o Senhor deseja e como o Senhor colocava em prática a palavra. Obrigado que no exemplo de hoje vimos como devemos e podemos ser pessoas pacíficas, pacificadores, aqueles que propõem situações de paz. Obrigado que nesse exemplo, nesse encontro do Senhor com a mulher adúltera, o Senhor nos ensina isso, que não devemos ser juízes, não devemos julgar nem condenar ninguém, mas devemos sim mostrar o que está certo, mas fazer isso com amor. Nos ajude, meu Pai, que possamos ainda nesse ano sermos pessoas pacificadoras, que agem para trazer paz, conforto, não pessoas que toleram o pecado, mas que ensinam com amor, porque só assim conseguiremos levar a sua palavra adiante nesse mundo que vivemos. Obrigado por cada um que nos assiste, nos proteja nesse domingo, nos dê um domingo de paz e uma semana na sua presença, meu Pai. Derrama a sua graça, a sua misericórdia e sua paz em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um bom domingo e uma abençoada semana. Até a próxima domingo. Tchau.